amigos do Jornal Taperá, eu sou o Nelson Lisboa e estamos aqui no estúdio da TV Taperá para a gente fazer um bate-papo com a senhora Yara Góes para falarmos sobre o amor exigente. Eu já fiz o meu ciclo de vacina completo, a Yara também, então nós combinamos, eu vou tirar a máscara, mas estamos mantendo o distanciamento. O objetivo dessa nossa conversa com a Yara é falar principalmente para você pai, para você mãe, para você marido ou esposa que tem o problema de alguém da tua família com drogas, problema com álcool, para você que acha que está no fundo do poço, perdido e sem solução e sozinho. O problema é sério, o problema é grave, o problema é muito preocupante, mas existe boas notícias. Você pode pedir ajuda, você vai encontrar pessoas que sofrem, que enfrentam, que convivem com o mesmo problema que você convive hoje. E são pessoas que, com base no anonimato, com base na autoajuda, vão apoiar você e orientar você a buscar alternativas para enfrentar esse problema, que é uma doença, que é um problema social, que é um problema de segurança pública, mas que é uma doença. A família que tem alguém com esse problema precisa ser tratada e cuidada. É sobre isso que a gente vai conversar, né, dona Yara? Isso mesmo. Yara, a gente agradece o seu carinho, a sua disposição de vir para cá. Eu queria que você falasse primeiro para a gente o seguinte: o que é o amor exigente? É um grupo de auto e mútua ajuda, onde a gente troca experiência para conseguir estar traçando metas para ajudar o dependente químico ou dependente de álcool ou qualquer outro tipo de comportamento. Às vezes é uso abusivo de medicamentos. Tudo isso faz parte do nosso grupo para poder dar diretrizes, sugerir situações de mudança da pessoa para ajudar o outro. É uma forma de trabalho que foca só a pessoa que tem problema com droga, com álcool, ou também ela é voltada para a família dessa pessoa? É para a família. Sem que a família tenha algumas mudanças, é muito difícil mudar o comportamento do outro. Depende da família conhecer mecanismos para conseguir ajudar o outro. A gente orienta isso, a gente sugere mudanças. Existe, se eu estiver falando bobagem, por favor me corrija, existe algumas características, alguns comportamentos comuns de uma família que adoece no sentido assim, quando alguém daquela família desenvolveu o vício na droga, no álcool, existe algum padrão? Sim, a família passa a ser codependente. Significa que ela deixa de viver a vida dela e passa a se preocupar só com o outro. E o outro tem uma característica de manipulação, de mentir que quer determinada coisa e na verdade não é isso. Um exemplo simples é estar pedindo dinheiro para um lanche, emprestar uma roupa e pedir uma nova roupa para a família, tá perdendo o celular, onde na verdade não é essa situação real. Sim. Né? Ela manipula a família para conseguir aquilo que ela quer. Muitas das vezes existe a troca desses produtos por substâncias. Sim. Se você quiser falar a sua questão pessoal, tudo bem, mas se você não quiser, a gente respeita. É frustrante para o pai e para a mãe quando identifica o problema da droga com o filho? A família fica perdida, não sabe que caminho tomar para conseguir. E acaba caindo em manipulações pela insistência do outro. Um pouquinho da minha história é a manipulação. Eu tenho um filho, hoje ele está bem, Graças a mas Deus. ele utilizou substância por muitos anos. E eu, sem entender o que era a doença da adicção, ele manipulava me pedindo coisas, dinheiro para comprar lanche, dinheiro para alguma coisa que na verdade ele voltava com fome para casa.
Então, ele não fazia aquilo que era o objetivo do dinheiro. Então, a família desconhece como cuidar desse assunto. Então, esse grupo é para auxiliar a família em pequenas mudanças para conseguir ajudar o outro. Até a família reconhecer o problema da adicção e entender que é preciso buscar ajuda, demora? Demora. Normalmente a família entende que é uma fase, daqui a pouco passa, sozinho, ele fala sozinho eu consigo, o adicto fala sozinho eu consigo, quando a família oferece ajuda. Eu vou parar a hora que eu quiser, eu consigo parar, e na verdade não consegue. Porque a doença ela é muito forte, muito traiçoeira. Então, tanto o dependente químico de álcool ou outra situação precisa de ajuda terapêutica, psicólogo, psiquiatra. Se tiver um pouco mais avançada a doença, uma internação em clínica ou centros terapêuticos, tá? Isso é necessário. Tirar o indivíduo da sociedade. Sim. Para ele também entender a doença. Sim. Um pai e uma mãe que chegou no amor exigente. Como que é a reunião do amor exigente? O acolhimento a uma família que chega pela primeira vez? Então, o amor exigente, ele trabalha dentro das diretrizes da Federação do Amor Exigente. E lá tem princípios éticos, princípios básicos. A gente orienta a questão da espiritualidade, que é muito importante, e a responsabilidade social, que é o que está acontecendo aqui agora. Sim. A gente divulgando que existem esses grupos, nós estamos fazendo um trabalho social. Sim, com certeza. Social. É uma acolhida com muito amor. A pessoa precisa ter persistência em ir nas reuniões, porque não tem uma fórmula mágica que mude o comportamento das pessoas. É a gente tendo muitas reuniões que a gente vai perceber a importância das mudanças. E isso tendo conhecimento que é uma doença, e é uma doença que não tem cura. Sim. Então, o resto da vida a gente vai estar acompanhando e trabalhando para que não tenha uma recaída, né? Então, a família tem que estar contribuindo por isso. Sim. Por isso, o grupo de família. E na Federação do Amor Exigente, existem outras linhas. Existe a sobriedade, existe o amor exigentinho, a prevenção, que pode ter cursos em vários locais. São 20 encontros de 2 horas, consegue orientar tanto professores, familiares, quem participa com criança, porque é conhecendo os comportamentos desde o começo que a gente consegue fazer essa prevenção. Ontem eu estava conversando sobre isso, que na minha história, meu filho, desde 7 anos, ele tinha já um comportamento que não era adequado, ele não ficava nas escolas. Sim. Então, se a gente tivesse conhecimento e percebido isso, talvez evitado ter chegado no ponto que chegou. Sim. Mas a família percebe uma estatística da federação, quando já existe o uso há mais de 2 anos. Quando a família pensa que está na maconha, por um exemplo, já passou disso há algum tempo. Aí como que percebe isso? Pelo comportamento da pessoa no dia a dia. Que tipo de comportamento? Dorme muito, come pouco, dependendo do que ele está usando, ele come muito, emagrecimento, não existe uma higiene pessoal, ele deixa de gostar dele. Então, no trajado dele, a gente já percebe. Sim. Onde que tem o amor exigente aqui na nossa região?
Então, a Federação do Amor Exigente existe no o site, que é amorexigente.org.br, e tem um campo onde existe localiza AE. A pessoa colocando o endereço ou o CEP de onde ela está, vai direcionar no amor exigente mais próximo a ela. Sim. Hoje está acontecendo através de reuniões online. Sim. Isso acontece todos os dias por conta da pandemia. Sim. Então, qualquer dia que a pessoa se disponibilize a ir participar de uma reunião. Nós temos um grupo em Itu. Sim. Esse grupo a gente faz reunião toda segunda-feira, das 7h30 da noite, 19h30, 21h30, todos os dias. Então, o interessado entra em contato, tem o telefone no site do Amor Exigente e a gente manda o convite para a pessoa participar da reunião através do aplicativo MET. Sim. amorexigente.org.br. Yara, me fale o seguinte. Ao longo desse tempo que você está no Amor Exigente, tendo sido diretora do grupo de Itu, sendo uma participante bastante atuante, você tem visto a idade das pessoas que chegam, que estão nas drogas e que vão buscar ajuda, tem diminuído? Tem aumentado. Diminuído o tempo, 12, 13, ou tem mais pessoas idosas entrando nas drogas? Todas as idades. É uma experiência recente, é alcoolismo de pessoas que se aposentaram e que elas perderam o intuito da vida, o comprometimento com o trabalho, e o alcoolismo está prevalecendo. Caramba, e a adolescência? Adolescência, eles vão em busca de estar se colocando mais sociável perante os amigos. Então, o início é desinibir, achar que porque dá uma euforia diferente. Então, se são muito tímidos, eles buscam isso mesmo sabendo, e um problema sério que acha que é uso medicinal. Isso está muito complicado. Sim. Isso está provocando que muitos jovens ainda acreditem nisso. E tem um problema que a família, que eu estou percebendo com várias famílias, permitir o uso dentro da residência para evitar que ele seja pego fora, famílias permitindo comportamentos errados, tipo plantio do produto na casa. Então, é uma coisa bem difícil de lidar. A família permissiva. Sim. Quando um filho desenvolve o vício da droga, a culpa é dos pais? Lógico que não. Só é culpa dos pais se eles incentivarem o uso. Eu vou lá, compro, senta aí que eu vou te ensinar a usar. Os pais não têm culpa, Sim. mas têm responsabilidade em perceber e não permitir ser manipulado pelos filhos. Procurar saber onde ele está, com quem ele está, por que ele não está cumprindo com as regras normais da casa, a questão de horário, de comportamento natural. Porque eles passam a não almoçar junto com a família, se isolam nos quartos. É uma situação muito comum em todas as casas, todos os quartos com televisão, e aí cada um fica no seu espaço, e é nesse espaço uma possibilidade, né? Falta religião? E religião ajuda a combater droga? Sim. Sim, a gente fala numa espiritualidade. Sim. Não importa que religião a pessoa tenha, o importante é ela estar envolvida na religião que é do gosto dela, da sua linha de condução, mas é muito importante. Quando alguém desenvolve o vício da droga, do álcool, a família e a sociedade fracassaram? Não, ninguém fracassou.
Só precisa estar atento para que observe isso. Assim, desde muito antes do uso da droga. Desde que a criança já tenha o poder de decidir. Um exemplo é dado, eu vou no restaurante e aí meu filho senta todo mundo na mesa, não são mais os pais que escolhem as coisas, nem o lugar de sentar, são os filhos. Então vai acontecendo essa mudança de comportamento. Os pais precisam continuar sendo pais para que os filhos possam ser filhos. Essa hierarquia é muito importante. Os limites das coisas são muito importantes. Né? O que cabe a cada um. O filho cabe continuar indo para a escola, os pais a estar dando o necessário para os filhos e não tudo aquilo que um filho almeja. O pai ou a mãe que terceiriza a educação do filho para o celular, para o computador, para a internet, entre aspas, ele está oferecendo a ovelha para a raposa, né? Está terceirizando a educação e aí a família, muitas famílias chegam em casa e continuam ainda na parte do celular, não dando atenção aos filhos. Existe até no Amor Exigente a questão, e já existe internação pelo uso abusivo da parte da informática, incluindo computador, internet, no celular. Isso já tem internação por conta desse abuso. Sim. O pai ou a mãe que chega no Amor Exigente em busca de ajuda para enfrentar esse problema, o grupo ajuda a melhorar a autoestima e a confiança desse pai, de reconhecer o seguinte: eu não fracassei, a culpa não é minha, mas eu preciso de fortalecer a minha autoestima, minha confiança, meu psicológico, para eu não cair nesse círculo vicioso da chantagem. Sim, nesse sentido, existe o caso da família que leva o filho para um tratamento. Então leva no psicólogo, leva no psiquiatra. Aí ele fala que ele sozinho consegue. O que os pais têm que fazer? Buscar um tratamento para que ele fique bem. Ofereceu ao filho, está dando oportunidade dele se tratar. O filho rejeita esse tratamento e no início rejeita mesmo. Os pais têm que continuar no tratamento para eles ficarem melhor, para eles estarem fortalecidos, para poder ajudar o outro. No meu caso, eu participei antes da internação do meu filho, que foi a última, eu internei algumas vezes. Na última, eu fazia parte do grupo há mais de 6 meses. Aí eu estava fortalecida, eu não tinha culpa dele usar, eu estava preparada para dizer não a ele nas coisas que ele pedia e que não era necessário, mas a família tem que se fortalecer. Tanto ele, o usuário, quanto a família tem grupo de ajuda. Aqui em Salto, em Itu, tem o CAPS AD, que é o Centro de Apoio Psicossocial para álcools e drogas. Então a família precisa procurar essa ajuda, né? E procurar grupo para ajudar, que são os iguais. Não adianta a família conversar com a comadre, com a vizinha, que não teve esse problema. Não vai ter mecanismos para sugerir mudanças. E começam de pequenas mudanças, não facilitando com dinheiro, fazendo sempre a pergunta daquilo que ele pede: é necessário? Eu quero comprar um lanche, tenha comida no fogão. Por que dá dinheiro para o lanche? Ele não vai comprar lanche. Entendeu? Então a família precisa perceber esse tipo de coisa. Quem ama também fala não, né? É só com muito amor que a gente consegue ajudar quem está precisando, quem está com adicção, que está dependente, seja de remédio, seja do que for. Tem pessoas que terminam o namoro e se enfia no remédio e dorme. Entendeu? Essa pessoa precisa de ajuda e a família precisa entender por que ela está dormindo muito. Para fugir de uma situação. Entendeu? É um tipo de substância, é um tipo de comportamento que não é adequado. Sim. Yara,
o que seria preciso para Salto contar com uma unidade, com um local de reunião do Amor Exigente? Então, existem muitos grupos que podem ajudar as famílias. Esta semana, no site do Amor Exigente, apareceu o Brasil inteiro, onde existem grupos de ajuda. Porque existem outros grupos que a pessoa pode buscar, entendeu? Para ter um grupo aqui em Salto, cabe a gente ter voluntários, porque nós não temos uma profissão, nós não somos psicólogo, psiquiatra, nós temos a nossa vivência e nossa experiência, tendo passado por situações desconfortáveis. Sim. Então, nós precisamos ter voluntários preparados para receber com amor as famílias. Sim. Precisamos de gente. Demanda existe. Demanda existe. E um problema muito sério, a família tem vergonha de procurar esse grupo de ajuda. E sofre sozinha. Acreditando que ninguém sabe, que o vizinho não sabe, que a família não sabe, entendeu? E a família já está evitando que esse ente querido frequente a casa. Sim. Então já sabe do problema, mas ela acredita ou que sozinha ela consegue, ou que ninguém sabe que o meu filho está usando substância, então eu não vou me expor. Só que o grupo do Amor Exigente e todos os grupos de autoajuda têm o sigilo. Sim. Quem a gente vê no grupo, que se fala no grupo, ninguém sai falando, porque não tem por que sair falando. Por que eu vou falar do caso seu, se eu tenho o meu caso? Eu posso contar do meu caso. Sim, sim, da minha experiência. Então, quem precisar, procure o grupo. Sozinho a gente não consegue. amorexigente.org.br, você vai lá no site, você vai identificar onde tem mais próximo de Salto esses encontros do Grupo Amor Exigente, você vai ter acesso lá às reuniões virtuais. É importante você, mãe, você pai, você usuário, você dependente químico, pedir ajuda. Yara, é um assunto que dava para a gente ficar muitas horas conversando. Infelizmente, a gente não dispõe desse tempo. Nós do Jornal Taperá, nós agradecemos o carinho da sua vinda até aqui. A gente agradece a disposição e com essa entrevista, aquilo que eu falei no começo, a gente quer mostrar para outras pessoas que tem alternativa, tem pessoas que enfrentam a mesma situação sua e que você pode e deve procurar ajuda. Para a gente encerrar, Yara, caso você queira acrescentar mais alguma coisa, ou de mãe para mãe, de mãe para pai, você como uma pessoa que convive com essa situação da adicção do teu filho, o que você pode estar dizendo para as famílias de Salto para a gente estar encerrando essa entrevista? Que procure o grupo do Amor Exigente para se fortalecer, para conseguir mecanismo de ajudar o seu ente querido. É muito importante essa troca de experiência, porque às vezes está passando por pequenas situações que uma mudança vai estar facilitando você ajudar a família toda a buscar ajuda, porque a cada dependente químico envolve no mínimo 5 pessoas, é o mínimo, que se adoecem. E essa doença é a codependência. Sim. O adicto, ele tem reconhecido pelo Ministério da Saúde que é uma doença e estamos muito perto de reconhecer a doença do familiar como codependência. Maravilha. www.amorexigente.org.br. Acesse lá e conheça mais desse importante trabalho. A gente agradece, curte aí a nossa página. Muito obrigado.